Romeu Cabelo? Que casa poderias construir? Que lugar poderias indicar-me para a moradia? Fui eu quem fiz o universo, tudo que me pertence. Eu declaro, diz Jesus, diz o Senhor aqui. E é um angustiado que atrai os meus olhares. É um coração contrito que teme a minha palavra. Aí estou no meio. Por isso que o tema da campanha da família, esta semana da família, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vivei debaixo desta palavra. O céu é o meu trono e a terra o meu escabelo. Ou seja, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é demais. Deus é Deus para realizar, para fazer acontecer aquilo que está no coração dele. No começo do ano, o Senhor me falava assim: esse ano é um ano da graça, de muita graça, assim a mãe dele já havia declarado. De rasgar o coração, de se expor totalmente, colocar para fora o que estava escondido, porque é a hora da minha glória brilhar. Olha o que diz o Senhor. E eu guardei esta palavra de Deus nas minhas orações, porque o Senhor dizia: mas eu tenho um propósito para contigo. E todo aquele que tem um coração angustiado, um coração contrito, é lá a minha morada. O Senhor não quis e não quer habitar num coração perfeito, uma vida perfeita. O Senhor não está procurando isso. Até porque Ele diz a própria palavra pela sua própria boca. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os cativos, para os presos, para os prisioneiros. Senão Ele não precisava ter morrido e tal, o tamanho sacrifício de amor. Ele veio para aqueles que realmente se colocam num lugar de necessitado. Por isso que a gente declara, né? Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo o que há. E diante de toda a situação na nossa vida, sempre tem um propósito. Eu gosto muito de falar isso, para que a gente nunca esqueça. Sempre tem um propósito e tem uma promessa. Que sempre chega nos momentos que mais estamos a sofrer. Quanto mais a gente sofre, Deus dizendo: eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa, né? Mas se Deus revelasse para nós todo o segredo da promessa, o que a gente teria que passar, o que a gente tinha que viver, a humilhação que a gente tinha que sofrer, o que a gente tinha que perder, como a gente teria que estar, a gente desistiria de primeiro, porque a gente, como humano, a gente ia dizer: não consigo, não quero, não vou passar por isso, eu não aceito. Mas aí Deus nos pega de um jeito para nos aquebrantar o coração, aquebrantar uma vida. E tudo vai desmoronando. Eu tenho uma palavra, uma pregação que fala, né? Deus vai destruindo tudo aquilo que o homem construiu para construir o que é dele. Porque tudo que se levanta do homem é para cair. Mas, oh Deus, Padre Pio, rogai por nós. Então, louvado seja Deus, sinal de borboleta, Padre Pio. Então, borboleta em plena noite aqui no nosso cenário, né? Nossa capela, Padre Pio, rogai por nós, junto com a intercessão de Irmã Dulce. Então, o Senhor nos pega onde mais está sangrando. Foi aí que aconteceu também o maior ápice da fé, do amor, da alegria. Quando o Senhor estava mais sangrando, foi quando Ele salvou a humanidade. Ele me salvou naquela cruz. Ele salvou você. E Ele não desistiu de nós. Enquanto isso, nós precisamos saber que aqui Ele que é a morada em nós. Por isso que a gente diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, os propósitos de Deus, a gente tem que nos lançar para viver a cada dia. Como Pedro disse ao Senhor: olha, vou contigo, você não vai sofrer não. Olha, qualquer coisa eu estou aqui. Passou a espada, né? Na orelha de Malco, do soldado. Disse ao Senhor: eu estou contigo, mas o galo cantou, Pedro negou. Mas ao contrário de Judas, nada Judas disse, né? Mas Judas abandonou e Pedro ficou. Pedro sabia que apesar das suas palavras, mas além da sua fraqueza, mas para onde eu irei, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Porque eu conheço o Mestre, e uma vez que eu conheço o Mestre, a minha vida se transforma. O Senhor se torna absoluto, porque, por isso, né? Outra pregação aí que você pode ver. Propósito de Deus. O que é prioridade na minha vida. Então, todos os dias Deus vai nos
impedir a sua alegria. Por isso ele arma as contendas. Porque aquele que ele amou, aquilo que se levanta é para cair. Porque aquilo que o Senhor construiu fica erguido. Então todos os dias nós temos que ter essa graça e o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. A cada dia nós temos que deixar que o absoluto de Deus seja total na minha vida. Independente de dinheiro, independente de eu ter casa, independente de eu ter carro, independente de eu ter empresa, independente de eu ser um mega milionário, independente de nada disso vale. Porque o corona veio mostrar aí que nada para Deus. Tudo parou, mas Deus não deixou de agir. As igrejas fecharam, mas os templos ficaram vivos em cada casa, né? Cada família. Não parou Deus, nada para Deus. Nada para o Deus que nos ama. E o agir chega no dia em que mais estamos tumultuados, doloridos, chicoteados, sangrando, chorando, mas o agir de Deus vai aquebrantando. Por isso que eu sempre digo, se tem alguém que te persegue, ama essa pessoa, porque a tua graça está na mão dela. A graça é para você e é para ela. Não joga fora. Eu dizia a uma pessoa, hoje eu não lembro o que foi, mas eu partilhando com alguém, que ela dizia, eu estou sendo muito perseguida no meu trabalho, e quando eu chego lá, eu disse, chega desarmando, chega declarando a bênção, a graça. Chegou, aonde eu chegar, essa é a minha carta. Você sempre vai me ver assim. Bom dia, boa tarde, anjos. Deus abençoe. A paz esteja neste lugar. Porque é o que eu levo, esse reflexo de Deus que eu estou levando. Essa graça de Deus. Porque naquela mesma hora, a graça alcança o coração daquela pessoa que está perturbada. Está estimulado, né? Está triste, está passando por alguma situação. E aí o inimigo arma as contendas para aquela pessoa se desestruturar, brigar com o irmão, né? Então armar o circo, mas o Senhor vem e manda anjos para desarmar os lugares, para que o Senhor impede, esse lugar é meu, pertence a mim. O meu trono, olha, o céu é o meu trono e a terra é meu escabelo. Ou seja, meus pés estão fixados na vida, na casa, na família, daqueles que se deixam ser tocados na graça de Deus. O tempo da semente é o tempo da terra aberta. Aí vem o arado, né, para abrir, para a semente vir. Quem mexe com terra, né? Primeiro faz o quê? Ara a terra, rasga a terra. Rasga. Por isso que a gente, o sofrimento, por isso que as tribulações, por isso todas as coisas que a gente não consegue entender, por isso que as dores, por isso que as limitações, para o quê? O Senhor lançar a semente. Para que a semente ali, dê frutos e tenha raiz. Não, porque se o trator passar, não vai arrancar a raiz. Porque está profunda. Foi lançada no Senhor. E a semente que o Senhor jogou, né, e lançou na sua vida, você também vai guardar para as suas próximas gerações. Por isso que eu e a minha casa temos que servir ao Senhor. Não importa, mas só eu com a igreja, não importa. Faça a sua parte como igreja dentro da sua casa. Faça a sua parte como filhos de Deus a cada dia, vivendo este céu, esta graça que o Senhor quer encontrar em nós. Nós não merecemos nem pertencemos a nada. Mas Deus quis morar em nós, fazer morada, né, definitivamente na nossa vida. Por isso Ele é soberano, Ele é acima de tudo, de todas as coisas. Porque aquele que plantou a semente, eu acabei de falar, é fiel para cuidar dela até o final. Deus, se Ele plantou a semente, Ele vai cuidar até o final. Propósito, promessa. Deus lança a semente, propósito. Vai dar frutos. Promessa realizada na sua vida. Se você toma posse dessa promessa realizada, diga amém. Eu tomo posse. Amém. Né? E é muito triste a gente ver as pessoas indo a Deus e vendo a Deus muitas vezes como mercadoria, como um carrasco, como um pai, né, que só condena, só castiga, ou muitas vezes achamos que Deus é apenas um supermercado que a gente vai lá e pega o que a gente quer, ou pede o que a gente quer da hora certa. Deus é Deus. Nunca esqueça disso. Deus é Deus e Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim.
por misericórdia, Ele quer encontrar a minha miséria, a sua miséria, para habitar e fazer novas moradas. Por quê? A graça de Deus é tão grande, quanto mais o amor de Deus nos envolve, mais a gente vai se lançando neste mar de graça. E Deus vai se tornando absoluto. Deus vai se tornando vivo. Essa raiz, ela vai crescendo. E aí eu vou tendo a graça também de lançar essa semente que o Senhor colocou na minha vida para dar frutos em outra vida, em outras casas, em outras famílias. Em todas as situações, Deus tira frutos. Por isso que é necessário a gente viver diante de tantas coisas. A gente tem que viver, a gente tem que não desistir, a gente tem que se lançar, viver intensamente, né, para conhecer esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de verdade, esse Deus que nos agrada com o seu amor e nos inunda com a sua perfeição. Porque nós somos imperfeitos. A igreja é perfeita. Imperfeitos somos nós que somos pecadores, estamos na igreja. Então, a cada dia é necessário a gente poder declarar esse senhorio do Senhor, vivendo a cada dia os propósitos, não desistir. A palavra de hoje é: não desista, porque Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é tremendo. Eu quero começar partilhando com você também. Nós estamos vivendo, né, e a gente recebe muito pedido de oração, e pode mandar que a gente coloca assim, né, nas intenções aqui na comunidade. E aí, semana passada, domingo, dia dos pais, e nós estávamos rezando até nas lives, né, pelo pai de Bianca, o Marcos Vinícius, não, que eu abri não, carinhoso, chama Marquito. E aí, a graça de Deus, teve 2 infartos, né, quando chegou na Unimed, né, então foi muito delicado, foi entubado, e aí a graça de Deus foi alcançando. Na segunda-feira, eu estava na hora aqui do texto, quando começou, e eu estava falando, né, com a Elisa, a esposa dele, e eu disse: olha só, manda ela pegar a Nossa Senhora. O anjo está dizendo que a senhora é para ir para a sua casa. Enquanto, né, nesse período que a graça de Deus, a senhora vai estar à frente. E aí o irmão dela veio, e eu dizia assim: o anjo está me mostrando um homem que teve uma rixa e que é necessário a graça do perdão. E aí o irmão dela veio, pegou a Nossa Senhora, né, a imagem da Senhora, e ia para casa. E ele disse que sentiu muito forte no coração, mandando ele ir para a Unimed. Disse ele hoje: foi o anjo que te indicou, né, te colocou. Quando ele chegou na Unimed, ele mandou no grupo, né, e rezaram uma Ave Maria. Na mesma hora que a senhora que chegou lá, ele estava sendo desentubado. Olha só, a mãe à frente, o milagre das bodas de Caná. Então aí ela disse: o mestre foi comparar a hora, a mesma hora, 9 horas da noite. Então esses feitos de Deus, olha que graça Deus tem. Então essa graça de Deus, o mover de Deus, ele empara Deus porque Ele é soberano. E aí hoje Ele vem aqui, e eu dizia segunda, quando for dia 13, você faz o buquê, né, para levar a oferta a Nossa Senhora de Fátima, lá na igreja. Só que eu não podia dizer mais, né, para que eles vivessem esse tempo de graça na vida deles. E aí, quando foi hoje, ele teve alta, e ele veio aqui trazer a imagem da Senhora. E agradecer a Deus, porque Ele é soberano. Porque a Senhora trouxe para esta família, como para tantas casas, tantas famílias, o milagre das bodas de Caná. Então nós temos que em tudo tirar a alegria de Deus, o absoluto, né? O soberano que Deus é. Em tudo dá graça, né? Tudo é graça. Se a graça de Deus nos basta, nós vamos passar por tudo. Nós vamos sustentar tudo. Diz a Santa Teresinha também, a Santa Irmã Dulce, que hoje é dia dela, era bem pequenininha, mas ela está aqui. A Santa dos Pobres, né? A menina dos pobres. Então, a graça de Deus precisa passar por nós. Quanto mais pecador, mais a graça de Deus inunda a vida. Quanto mais miserável, quanto mais aquebrantado, nós vamos vendo o agir de Deus poderosamente. Por isso a gente não pode desistir, por isso que a gente não pode ficar no meio do caminho. Porque a nossa força está em Deus, a nossa esperança está em
Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então nós precisamos a cada dia ter a confiança do se lançar em Deus, porque Ele já lançou a semente. E viver um propósito é dia a dia. Graça. Hoje eu partilhava com um amigo meu, e ele dizia assim: Bestinha, Deus, aquela promessa que Deus me fez há 13 anos, Deus, eu estou vivendo tudo hoje. Fora do Brasil, né, sendo pregador, né, tomando conta de uma missão. Então aquilo que Deus disse há 13 anos, para Deus não existe tempo, não tem relógio não. Sempre é o Kairos, o tempo da graça. O Cromos não existe no céu, viu? É só o Kairos, no tempo de Deus, no jeito de Deus, na hora de Deus, na vontade de Deus. E ele dizia, há 13 anos a gente rezava, eu creio que você lembra, nós estamos vivendo hoje. Olha que bênção. Eu e a minha família. Eu fui matricular a minha filha e eu vi assim o agir de Deus dizendo, eu não disse filho. Está vendo? Por isso que eu não te revelei o propósito. Porque a cada dia era necessário você viver para chegar à promessa. A minha terra tão abençoada que eu guardei para você. Então não desista. Não deixe que nada lhe pare. Solte os pesos da sua vida. Não se prenda ao passado. Você não é museu, você não é lata de lixo. Procure um sacerdote. As igrejas já estão abertas. Procure um sacerdote. Faça uma boa confissão. Receba a graça plena do perdão de Deus. Inunde a sua vida de graça para que no tempo da graça frutos, poder, milagre a cada dia aconteça na sua vida. Para que a cada dia a graça de Deus, quantas coisas já tentaram barrar a minha vida, a comunidade, mas isso não nos define nem para nos parar, porque é só a gasolina da gente se fortalecer para a gente tomar o impulso para voar como águia. Então, o que é de Deus permanece. O que é de Deus é eficaz. O que é de Deus, a porta que Deus abre o homem, ninguém, nem o homem fecha. Foi Deus quem abriu e acabou. Então nós precisamos a cada dia confiar, entregar, esperar, se abandonar em Deus, para que todo esse supremo, tremendo de bondade de Deus possa acontecer a cada dia na nossa vida e a gente também fazer a glória de Deus brilhar na vida do outro. Porque esse Deus é tão amor, esse Deus é tão alegria, porque esse Deus é o que Ramon dizia logo no começo, né? Aqueles que sofrem com o Senhor, também com Ele se alegrará. Então, aquela graça que traz o coração de Deus, nós